noite! Animado para mais uma live aqui, cumprindo o nosso propósito de te ensinar tudo, absolutamente tudo sobre o universo dos leilões de imóveis. E hoje eu lanço uma pergunta: há algum leilão mais seguro que o outro? Ou também, sobre outra perspectiva, há algum leilão mais vantajoso que o outro? Bom, vou responder essas duas perguntas nessa aula hoje. Se há algum leilão mais vantajoso que outro ou se há algum leilão mais seguro que o outro. Mas antes eu quero dar uma pincelada no que nós falamos ontem. Eu recebi muito feedback legal aqui. O pessoal assistiu a live com a gente e depois ela fica aqui gravada, né, como aula aqui no nosso perfil, e tive um retorno muito bom, que foi o cotejo que nós fizemos ali, comparativo entre o retorno no investimento em leilões de imóveis e o retorno nos investimentos de uma forma geral. E aí nós fizemos uma análise que muita gente achou interessante e que realmente é interessante, porque abre os olhos do investidor e da investidora, que é uma análise do ROI de cada um dos investimentos que nós analisamos ontem, comparando com o leilão de imóveis. Então nós analisamos ontem os investimentos em fundos de imobiliário, né? Fundos de investimento imobiliário que estão sendo oferecidos aí pelos bancos, e nós verificamos que a rentabilidade desses fundos aí é média de 0,85 ao mês, não ultrapassando aí 11% ao ano, e isso em cotejo, obviamente, com os leilões de imóveis, demonstra que inequivocamente a melhor forma de mexer com o mercado imobiliário entre fundo de investimento imobiliário e leilão de imóveis é, sem sombra de dúvidas, o leilão de imóveis. E também nós fizemos um cotejo com o investimento, você comprando o imóvel no mercado, né? Quando você compra um imóvel no mercado, ele por si só já é um excelente investimento, é um investimento tradicional, um investimento que vai ter uma valorização. Entretanto, quando você compra ele da forma tradicional, essa valorização ela vai depender de fatores, né, temporais, porque vai demorar um tempo para você sentir aquela valorização, fatores externos, uma obra pública, algo que modifique as condições daquele imóvel, ou fatores internos, como uma reforma que você faça e aí você precisa despender dinheiro, e muitas vezes, né, a gente sabe, quem já mexeu com obra sabe que você começa uma obra, você tem dia para começar, não tem dia para terminar, porque há muita demanda que surge ali, né, durante a obra. Então, mas o fato é que quando você adquire um imóvel também no mercado tradicional, você tem aí uma dificuldade para ter esse retorno financeiro, né, pelo menos num prazo razoável. Já nos leilões não. Nos leilões de imóveis, logo no momento que você arremata, no momento em que você coloca lá, numa arrematação de um apartamento, por exemplo, você coloca 100 mil reais, no mesmo instante esses 100 mil reais se transforma em 300, 400 mil reais, dependendo da modalidade de leilão. Eu digo 300, 400 mil reais em patrimônio, em ativo. Obviamente que o retorno em dinheiro vai demandar aí de 6 meses a 1 ano. E eu sempre faço os cálculos de ROI, tanto meus quanto dos meus clientes, pelo período de 1 ano, que é o que todo mundo deveria fazer quando o assunto é investimento. Não existe investimento eficaz e que você saque todo mês, que você tire todo mês. Você precisa ter consistência e dar tempo para que realmente o seu investimento dê um retorno significativo. Então, quando você cogitar de investir no leilão de imóveis, adquirir imóveis para venda, faça sempre o seu planejamento com um período mínimo de 1 ano. Até 6 meses é aceitável, mas eu prefiro que você faça sempre 12 meses. Então você coloca lá 100 mil reais e estipula que no final de 12 meses você quer ter na sua conta, né, o valor de 80 mil reais a mais, né, de lucro, né, acima daquilo que você investiu. E para que você faça isso, você precisa arrematar um apartamento com pelo menos 50% de desconto em relação ao valor do mercado. Então logo assim de cara você vê que não há nenhum outro tipo de investimento
que dê um retorno patrimonial instantâneo. Porque existem dois tipos de retorno no investimento. Existe um retorno patrimonial, que é o momento da aquisição, você tem uma elevação já enorme no seu patrimônio em relação ao que você investiu, e também há um retorno em espécie, do capital voltando como dinheiro, e esse retorno ele vai demandar aí mais ou menos um ano. Mas o fato é que nenhum investimento te dá o aumento instantâneo de patrimônio que o leilão de imóveis te proporciona. Isso porque você vai arrematar um apartamento de 100 mil reais que vale no mercado 200, quer dizer, você tinha 100 mil reais ali para investir. Isso é uma parte do seu patrimônio. Se você isolar essa parte do seu patrimônio, suponhamos que você tem apenas os 100 mil reais de patrimônio, que é o dinheiro seu depositado. Quando você compra um imóvel no leilão por 100 mil reais, que vale 200 no mercado, você já dobrou o valor do ativo que você tem à disposição dentro do seu arcabouço patrimonial, do seu conjunto de propriedades, de numerários em dinheiro, E isso é algo magnífico, isso é algo que somente os leilões de imóveis proporcionam, apenas os leilões de imóveis. Não tem nenhum investimento que te dê um aumento patrimonial, que você invista e que instantaneamente você multiplique por 3, 4, 5 vezes o valor investido. Então, hoje nós vamos tratar aqui de responder duas perguntas. A primeira é: existe alguma modalidade de leilão mais segura que a outra? Tem gente que fala assim: o leilão judicial, por ser realizado pelo juiz, pelo poder judiciário, ele é mais seguro. O leilão extrajudicial, ele é mais seguro que o judicial, porque os bancos têm já dentro da sua organização uma forma de realizar os leilões extrajudiciais, e por aí a gente vê várias opiniões para um lado e para o outro. O leilão judicial é mais seguro, o leilão extrajudicial é mais seguro. Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa: é tudo conversa de quem não entende. Tudo conversa de quem não entende. Não há um leilão mais seguro que o outro em termos de modalidade. O leilão judicial, ele não é mais seguro ou menos seguro que o leilão extrajudicial. Não, em hipótese alguma seria dessa forma que você deveria e deverá mensurar o risco do investimento. Não é pela modalidade de leilão. O leilão seguro é aquele que passa pelo crivo de uma análise jurídica adequada, aquele que passa por um checklist e ele é aprovado. Aí não importa se ele é judicial ou se ele é extrajudicial, ele é seguro porque ele foi bem analisado. E como você vai fazer essa análise? Daria 2 aulas, Inclusive eu já fiz várias aulas sobre análise, mas resumidamente a análise ela tem que partir de uma leitura do edital, de uma análise da matrícula, de uma verificação, de todas a documentação pertinente àquele leilão específico. Se for no leilão judicial, você tem um plus, você tem que dar uma visitadinha no processo que está ali tramitando e em que o imóvel será leiloado, porque pode haver alguma coisa lá dentro do processo que contraindique a sua participação. Mas hoje aqui nós não estamos falando de análise, nós temos outras aulas aqui que nós falamos somente sobre análise. Eu ensino passo a passo para analisar, assim como eu ensino no nosso e-book que ainda está à venda essa semana. Quem se interessar, vá lá no link na bio e compre. Lá tem o checklist que eu estou falando agora com relação aos leilões judiciais. O link está na bio. Então, não há uma mensuração que seja eficaz em dizer que o leilão judicial é mais seguro que o leilão extrajudicial e vice-versa. Não é assim que você faz a aferição da segurança do leilão. As duas modalidades têm proteções legais que são relevantes para o investidor. Só que o que fará a diferença entre você estar no leilão realmente seguro para o seu investimento e você está se aventurando é o planejamento que você fará da arrematação.
Então esse planejamento é indispensável. Você precisa seguir um passo a passo, um checklist bem definido para arrematar. E assim, eu falando aqui, pode parecer aí que, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer um MBA em leilões para começar a arrematar. Não é assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é complicado. Basta que você tenha comprometimento em aprender e tenha aí, sempre a disciplina de estar se atualizando, que também não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que pagar um preço pela prosperidade. Todo empreendimento, todo investimento que exige, que te dá uma rentabilidade, ele exige uma contrapartida de você. Tudo na vida, nada vem de graça. E o preço que você tem que pagar aqui para que você seja bem sucedido nos leilões de imóveis é o preço do estudo, é o preço do conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Aí sim você poderá participar de leilões judiciais, leilões extrajudiciais, que você participará de leilões seguros, com o mesmo nível de segurança, porque se você participar do leilão judicial e analisar da forma adequada, e participar do leilão extrajudicial e também analisar da forma adequada, eu digo a você, categoricamente afirmando, você terá 100% de segurança na operação de investimento. 100% de segurança. Os leilões, eles constituem uma modalidade de investimento, a única de alta rentabilidade que existe no mercado, em que o risco é todo controlado pelo investidor, pela investidora. É a sua análise que fará a diferença. Então, resumindo aqui, a resposta à primeira pergunta de hoje: há um leilão mais seguro que o outro entre o judicial e o extrajudicial? O leilão judicial e o extrajudicial têm diferenças relativas à segurança que indicam a sua participação? A resposta é não, não tem diferença. O que vai fazer a diferença é a sua análise. E eu digo, leilão bem analisado é leilão seguro, não importa se ele é judicial ou extrajudicial. Para isso tem um checklist, tem todo um procedimento facílimo de ser feito, facílimo de ser aprendido, e que você, fazendo esse passo a passo, você estará arrematando de forma segura. No nosso e-book, o que está aqui na bio, o link, se você se interessar por ver, por adquirir, estará até sexta-feira, até amanhã, nós vamos disponibilizar ele. Nesse e-book nós trazemos um bônus que é justamente um checklist para você arrematar com segurança nos leilões judiciais. A outra pergunta: há um leilão mais rentável que o outro entre o judicial e o extrajudicial? Eu tenho visto muito expert, entre aspas, mentor em leilão aí no Instagram, dizendo que o leilão extrajudicial é muito mais lucrativo do que o leilão extrajudicial, porque no leilão judicial existe a questão do preço vil, que você só vai conseguir comprar com 50% de desconto, 50% de desconto, e que abaixo disso aí você não vai conseguir porque é preço vil. Eu quero dizer a vocês aqui, eles estão certos só em dizer o conceito de preço vil, só que eles estão equivocados quando eles dizem que todo e qualquer leilão judicial tem a restrição do preço vil. Eles estão equivocados. Por que eles estão equivocados? Porque existe um leilão, uma espécie de leilão judicial, que não tem preço vil. Não tem preço vil. Eu tenho dado aula sobre isso aqui todos os dias praticamente. Todos os dias. Então, esqueça o que aquele mentor falou para você de que nos leilões judiciais, em todos os leilões judiciais, há incidência do preço vil, então você vai conseguir arrematar só com 50% de desconto, porque isso não corresponde com a realidade, e eu vou aqui te ensinar o porquê. Então, com relação à rentabilidade, nós temos assim, a lucratividade, ao retorno financeiro, nós temos os leilões judiciais, que eu costumo dizer que são os da regra geral, que são aqueles que estão lá no Código de Processo Civil. Esses leilões realmente têm a incidência do preço vil.
Como funciona a arrematação neles? Esses leilões eles ocorrem em duas praças, né? Primeira praça, valor da avaliação, que consta lá do processo. Segunda praça, 50% do valor da avaliação no mínimo, quando o juiz não fixar um valor um pouco maior como preço mínimo, certo? Então realmente aqui o máximo que você vai lucrar é 50% sobre o valor da avaliação, porque o que for abaixo disso será considerado preço vil. Só que há uma modalidade de leilão judicial que há três praças. E na terceira praça não há o conceito a incidência do conceito de preço vil. E esse leilão é o leilão judicial de processo de falência, regido, tome nota aí, pela Lei 11.101 de 2005. A alteração que essa lei sofreu em 2020 possibilitou que haja uma terceira praça nesses leilões. E nessa terceira praça, qualquer preço que for dado será o preço de lance mínimo. Não tem lance mínimo. Se você for o único a lançar e você lançar um valor de 1% do valor do imóvel, é esse o valor que você vai arrematar. Aqui no Instagram eu tenho um estudo de caso que está fixado aqui no nosso perfil. Corre lá e veja. O título dele é mais ou menos assim, sobre multiplicar por 7,95 vezes. Você acredita que é possível multiplicar por 7,95 vezes o valor investido em uma única arrematação? É esse o título, ele está em verdinho, está fixado aqui no Instagram. Eu trago um estudo de caso em que um cliente meu, num leilão judicial de falência, arrematou e multiplicou o capital investido por 7,95 vezes. Deu 795% a mais de retorno bruto para ele numa única arrematação. Então veja só, quando você vai lá para os leilões extrajudiciais, para venda direta, você também vai achar oportunidades lá com 60%, 70%, 80% de desconto, né? Isso porque nos leilões extrajudiciais, a partir do momento que são registradas duas praças negativas, o banco pode vender o imóvel num outro leilão ou na venda direta pelo preço que ele quiser, e aí não há incidência alguma de preço vil. Na verdade, nas duas primeiras praças já não era para ver, mas isso aí é tema de uma outra aula que nós vamos dar, só que a jurisprudência caminhou no sentido de fixar aí o preço vil também para leilões extrajudiciais de primeira e segunda praça. Agora veja só aqui, eu quero que você aprenda aqui hoje, o que eu quero que você aprenda é que a possibilidade que se tem de comprar nos leilões extrajudiciais com descontos de 80% é porque após a segunda praça negativa encerra-se o ciclo da Lei 9.514 de 97 e o banco não precisa mais intimar o devedor, o banco não precisa mais se preocupar com o preço vil, porque ele estará ali na propriedade definitiva do bem, tendo inclusive já quitado o financiamento lá, porque no momento em que registra-se o segundo leilão negativo, há uma quitação, né, do financiamento que recaía sobre o imóvel. Então, nesses leilões, após a segunda praça negativa, o banco pode vender por qualquer valor, e aí sim você vai conseguir imóveis com 80%, 90% de desconto. Mas aqui hoje nós aprendemos, né, que aquela história de que os leilões judiciais eles não são tão rentáveis quanto os leilões extrajudiciais é conversa de quem está ensinando na internet e não sabe do que está falando, porque não conhece a lei. E aqui a diferença do nosso perfil é que eu sou advogado há 22 anos e tudo que eu falo aqui é fundamentado na legislação. Tudo é na legislação e na minha prática diária aqui como advogado. Então, muitas vezes esses mentores, eles não têm o aprofundamento aí desse conhecimento jurídico, e tá tudo bem, só não pode ficar falando coisa que não procede, ensinando errado. Então hoje aqui você aprendeu que aquele negócio de dizer que todo e qualquer leilão judicial
tem incidência de preço vil e que por isso os leilões extrajudiciais seriam melhores oportunidades, é uma inverdade, né, digamos assim. Não corresponde com a realidade que consta da lei. Por quê? Porque há uma espécie de modalidade, né, de leilão judicial, nós estudamos hoje aqui, que permite, numa terceira praça, a aquisição do imóvel por qualquer valor, sem a incidência de preço vil. Então, nesses leilões, é possível você multiplicar por várias vezes o valor investido em uma única arrematação. Como nesse caso do estudo de caso que tem aqui, né, no perfil nosso aqui no Instagram, em que o investidor, que é nosso cliente aqui no escritório, multiplicou por 7,95 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. Então é isso aí. Os leilões, eles exigem que você tenha conhecimento. Cuidado, viu? Eu decidi fazer hoje esse tema da aula, eu ia tratar de um outro tema, mas eu decidi fazer porque eu vi um mentor desses de leilão aí, né, num vídeo que apareceu para mim, dizendo esse absurdo de que os leilões extrajudiciais, eles são melhores que os leilões judiciais, porque em todo e qualquer leilão judicial há a incidência do conceito de preço vil. Então cuidado, muito cuidado com o conteúdo que você absorve, tá certo? Muito cuidado, porque muitas vezes vai te ensinar errado e vai deixar assim passar, né, despercebido uma oportunidade muito grande de você aprofundar o seu estudo e trilhar um caminho que vai trazer aí uma lucratividade muito grande para a sua vida, uma prosperidade muito grande para a sua vida financeira. Então assim, se tem algum dos leilões que eu indico, não. A oportunidade é oportunidade e você tem que saber analisar. Eu não dispenso nenhum tipo de leilão. O que importa é você analisar a oportunidade. E isso é importante, porque te dá segurança, te dá uma previsibilidade de lucro, de retorno do investimento. A análise é muito importante. E foi pensando nisso que eu escrevi o e-book que está disponível aqui no link na bio. Se você não adquiriu ainda, adquira. É sobre leilões judiciais de imóveis. E aí você vai ler e toda dúvida que você tiver, você pode falar comigo aqui no direct, que eu respondo todo mundo. Esse e-book, ele é um roteiro. Ele não tem a pretensão de ser uma obra científica, não. Por isso a linguagem é uma linguagem acessível, né? Eu não usei juridiquês. Ele tem a pretensão, a intenção, ele foi concebido para ser um roteiro permanente na sua atividade, seja de empreendedor, seja de investidor em leilões de imóveis. E para você que não sabe por que eu diferencio empreendedor de investidor em leilões de imóveis, é porque o investidor ele tem um capital já para entrar no universo dos leilões. Ele já tem um capital, mesmo que não todo o capital para arrematar, mas ele tem pelo menos ali para pagar a entrada e as despesas iniciais para arrematação de um imóvel. O empreendedor não. O empreendedor ele começa do zero, do mais absoluto zero. Por quê? Porque o empreendedor, a moeda que ele tem, o capital que ele tem é o conhecimento dele. Isso está acessível a você. Basta você fazer, né, uma tomada de decisão na sua vida. O primeiro passo em tudo que a gente vai fazer é tomar decisão. Depois que você toma a decisão, aí você tem que fixar um objetivo. Depois que você fixa muito bem esse objetivo, você tem que planejar a sua ação e aí você vai passar a agir no sentido de atingir esse objetivo. Então tome a decisão. Se você tem pouco ou muito dinheiro disponível, você já entra como investidor e começa a fazer as alavancagens e aumentar o seu capital ainda mais. Se você não tem dinheiro nenhum, o que eu te digo é que se você enxerga nos leilões de imóveis o que eu enxerguei há 22 anos atrás, você comece como empreendedor,
aprenda a lidar com os leilões, aprenda, estude, né? Estude mesmo, monte uma metodologia de estudo, seja mentorado, se entregue mesmo a esse projeto, se prepare. Por quê? Porque o que mais tem no mercado são investidores que querem entrar para adquirir imóveis em leilões e não tem tempo ou não tem nem paciência, né, para fazer o caminho de aprender para arrematar. E aí esses investidores, eles são assim o público-alvo de quem é um empreendedor em leilões, porque você vai levar eles um business plan, um plano de negócios, dizendo assim: olha, você tem o capital, eu tenho o conhecimento, vamos montar aqui uma sociedade de propósito específico para a gente arrematar imóveis durante um determinado período. Nós vamos dividir o lucro em 30-70, em 20-80 ou em 50-50, aí depende da negociação. Eu já vi gente começar do nada nesses 22 anos, começar do nada, e hoje está arrematando para si mesmo. Já está arrematando, já está assim no patamar, já subiu para o patamar, né, de investidor e de grande investidor. Não é pequeno investidor, não. Só que essas pessoas que passam por esse caminho e que atingem o objetivo são aquelas que souberam tomar a decisão e sustentar ela sem desistir. Então, se eu puder te dar um conselho, comece a estudar agora sobre o universo dos leilões, viu? Porque a lucratividade é enorme e você, mesmo com pouco dinheiro ou sem nenhum dinheiro, você consegue entrar. Veja bem, eu sempre gosto de fazer essa observação. Quando eu digo começar nos leilões sem nenhum dinheiro, eu estou dizendo você começar como um empreendedor em leilões, fazendo parcerias formalizadas com investidores. Porque se você for entrar como investidor, obviamente que é impossível você investir sem ter capital. Você não precisa ter o capital que muita gente imagina, né? Tem gente que acha que para entrar no leilão de imóveis tem que ter 500 mil reais no mínimo disponível. Não é assim. Se você tiver hoje aí 50 mil reais, você consegue começar no universo dos leilões de imóveis. Isso sem sombra de dúvida. E aí você vai gerando mais lucro, até que você vai estar arrematando imóveis, né, de alto padrão. E o caminho é esse. O caminho é esse para aquele que sabe tomar a decisão e agir e não desistir no caminho. Porque isso também não é um estalo de dedo, não. Você precisa ter um plano e persistir nele. Mas o fato é que a ferramenta que nós temos, que se chama leilão de imóvel, ela é uma ferramenta muito poderosa e que tem realmente o poder de mudar a vida daqueles que se dedicarem ao estudo e à prática desse investimento e empreendimento magnífico e promissor que é os leilões de imóveis, certo? Então é isso aí, por hoje a nossa aula termina. Se você não assistiu tudo, volta, porque nós respondemos duas questões aqui muito interessantes, viu? Se você não comprou ainda o nosso e-book, compre agora, porque ele vai ficar só até amanhã. Nós estendemos o prazo aí para aquisição, o e-book sobre leilões judiciais de imóveis com 2 bônus magníficos. Um é um modelo de ação para você reduzir o valor do ITBI nas suas arrematações, e o outro bônus é o checklist para você seguir sempre que você for arrematar nos leilões judiciais. Amanhã eu volto. Um abraço a todos.